Super Mario é meu personagem favorito do mundo dos games, e se duvidar, o maior de toda a cultura pop. O simpático bigodudo cativou-me desde que conheci o primeiro jogo do Nintendinho, Super Mario Bros., lá em 1991. Mascote da Nintendo, Mario é um personagem colorido, simpático, protagonista de jogos incríveis e inesquecíveis, corajoso e diferente dos heróis tradicionais dos anos 80 e 90, não é um jovem grandalhão, heróico e musculoso, mas um baixinho e gordinho, de meia idade, que trabalha como encanador. Entretanto, algo que se destacou para mim e para minha família era a humildade de nosso herói, sempre disposto a se sacrificar para salvar a princesa, enfrentando todos os perigos e desafios, sem esperar nada em troca, recebendo, na maioria das vezes, apenas um agradecimento da donzela, um beijo no nariz, ou como em Super Mario 64, um delicioso bolo. Mario é um personagem humilde, virtude destacada nos enredos de seus jogos, nas manifestações de sua personalidade e, inclusive, na história de sua criação, pois surgiu praticamente por acaso. No início dos anos 80, quando os funcionários da Nintendo estavam criando um jogo de Popeye e, por problemas de direitos autorais, precisaram mudar os rumos do projeto para não perder todo o trabalho já feito, transformaram Brutus no macaco Donkey Kong e o herói Popeye em Jumpman, Homem que Pula, o qual, somente anos depois, receberia o nome de Mario, como o conhecemos, e mais pra frente ainda o título de Super. Aparecendo em mais de 200 jogos desde sua criação e protagonizando a maioria deles, sendo o personagem principal de um novo filme no cinema, que já é a maior bilheteria da história de uma adaptação de um jogo de videogame, Mario continua sendo um personagem cativante, simpático e humilde, disposto a tudo para salvar a princesa Peach ou qualquer amigo que esteja em perigo, sem buscar honra ou glória para si. Um exemplo de caráter, virtude e humildade. Apesar de ser apenas um boneco fictício, tais características tornam-se especiais numa época em que os heróis, os símbolos dos games e da cultura pop, são cada vez mais arrogantes, prepotentes, orgulhosos, egoístas, irreverentes e, em muitos casos, maldosos, cruéis, violentos, gananciosos e interesseiros. O mundo dos games mudou muito desde a chegada de Super Mario. Os jogadores são mais adultos e os jogos também, assim como as mascotes, e o mesmo vale para as demais esferas do entretenimento. Mas Mario continua ali, humilde, simples e bom, pronto a tudo simplesmente por amor daqueles que ama e sempre com um sorriso no rosto. A Bíblia destaca a humildade como uma das principais virtudes e algo que devemos buscar, sem, é claro, nos orgulharmos dela. As Escrituras nos revelam Jesus como um Salvador humilde que se esvaziou, deixou a glória, tornou-se carne e foi obediente até a morte de cruz para salvar aqueles que ama. Em Filipenses 2, de 1 a 11. Portanto, mesmo que a humildade não seja valorizada, buscada ou mesmo incentivada em nossa sociedade, ela é ordenada por Deus, destacada em sua palavra e exemplificada na vida de nosso Salvador. Precisamos buscá-la e viver em humildade, como nosso Senhor e Salvador Jesus. E por que não, como nosso amigo Mario? Afinal, segundo nosso Senhor, os humildes são os verdadeiros heróis. Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade,
de mansidão, de longanimidade. Colossenses 3:12. Here we go!